Comissário, falei que nem paulista do interior. Bom, gente, vamos lá. Bem-vindos todos. Deixa eu compartilhar aqui de novo o nosso ambiente de desenvolvimento. Deixa eu ver se eu consigo enxergar. Aqui, achei. Nossa aula hoje a gente vai falar, vou resgatar um pouquinho da última aula, né? A gente estava falando sobre o HTML, sobre a estrutura do HTML, do código HTML, dos elementos estruturais, ou as primeiras ramificações, né? A tag HTML, a tag head, a tag body, as características das tags, o que é uma tag, né? E vamos lá, meta não, aqui head, que a gente como título. E hoje a gente vai falar especificamente da tag head. Então vamos voltar aqui, vamos colocar o nosso, deixa eu tirar isso aqui, despinar, vamos criar aqui uma célula para HTML. Então, como a gente tinha falado já na última aula, o código HTML é estruturado através de tags. Isso aqui é uma tag, essa é a tag HTML, é a tag mãe, é a tag onde tudo vai estar dentro dela, nada deve ficar fora da tag HTML, exceto pela declaração de que o tipo de HTML que nós estamos usando é o HTML5, que a gente faz colocando isso daqui. Isso é uma declaração de que este código é um código HTML do tipo 5. Então, todo o resto vai ficar dentro da tag HTML. Isso aqui é uma tag HTML e ela vem até aqui. O /HTML diz que ela está sendo fechada ali. Ó, ela termina aqui. Então, ela começa e ela termina. E ela tem um conteúdo, que esse conteúdo é formado por outras tags e outras coisas, tudo que a gente quiser colocar aí dentro, né? E a tag HTML só pode acontecer, só deve, né? Você pode até colocar, o navegador vai interpretar, vai dar um jeito, vai fazer alguma coisa, mas por convenção só deve existir uma única tag HTML no seu código, apenas uma. Também por convenção só deve existir uma tag head e uma tag body. Nada além disso. A estrutura básica do teu código HTML é sempre essa. Isso não vai mudar, isso não deveria mudar, né? Mas o que acontece se eu colocar duas tags head? O navegador vai fazer alguma coisa. O que ele vai fazer, se ele vai fazer direito, se ele vai fazer alguma coisa errada, difícil de dizer. Só experimentando para ver o resultado, e pode ser que cada caso ele lide de uma maneira diferente. Então você pode, ele não vai, como todo código HTML, ele não vai dar erro, ele não vai parar de rodar, mas ele vai fazer alguma coisa que talvez não seja o que você espera que aconteça, né? Ou que você tenha algum controle. Então, idealmente falando, adequadamente falando, né, as boas práticas, todo código HTML vai ter que ficar com essa estrutura. Agora, o que vai dentro dessa estrutura, aí varia e varia muito, né? Cada código vai ser uma história diferente, né? E hoje a gente vai falar exclusivamente da tag head. Então, a gente só vai falar desse cara aqui. E mais especificamente nas coisas que vão dentro desta tag. Então, o que é a tag head? Para que ela serve? A tag head ela serve para guardar meta-informação, né? Ela serve para registrar coisas que não são as coisas que não vão aparecer na tela, não vão aparecer no navegador propriamente dito, na tela do navegador. São coisas que vão ficar registradas como informação para que o código funcione melhor, para que os mecanismos de busca saibam do que se trata esse documento, uma série de coisas, quer dizer, para configurar como as coisas devem ser apresentadas, mas não efetivamente apresentar. Então, existe uma série de coisas que a gente vai colocar dentro da tag head, que são conjunto de coisas preparadas para que o conteúdo, que é o que vai dentro da tag body, para que o conteúdo seja exibido adequadamente. Então, a primeira coisa que vocês devem colocar dentro da
da tag head é qual é o tipo de codificação dos caracteres desse código, que é o que a gente chama de charset, né, de tabela de caracteres, né? Deixa eu ver aqui só para não falar bobagem, porque são coisas que a gente não lembra de cabeça. É isso mesmo. O que a gente usa aqui é isso aqui, ó. É a tag meta, a gente já vai falar dela. Charset igual a UTF-8. O que significa isso? E detalhe, a tag meta é uma das tags que não tem fechamento. Você não vai ter barra meta. Isso não existe. Tá? É só isso daqui. Só meta charset. Não precisa nem colocar a barrinha no final. Se colocar não tem problema. Mas não precisa nem colocar. Tá? Porque se trata de um ponto final na estrutura do código HTML. Ela não tem conteúdo. A tag meta não tem conteúdo. Ela só tem uma informação que precisa registrar, algumas informações que precisam ser registradas. E o que significa isso? O que é um charset? Ele basicamente é uma tabela de caracteres. É para o navegador entender que tipo de tabela, porque existem muitas tabelas de conversão para os caracteres que a gente está usando. Então, por exemplo, se você vem aqui e digita C cedilha AOTIL, né, você quer que apareça aqui no conteúdo, né, na tua tela, C cedilha e o AOTIL, né, o A com til e o O. Só que o que acontece? Existem tabelas de caracteres onde não existe C cedilha, onde não existe A com til. Tá? As mais atuais, né, as mais universais, então a UTF-8 é uma tabela mais universal, ela já contempla esse tipo de caractere. Não estamos nem falando do glifo, não estamos nem falando do desenho, tá? Não estou falando de família tipográfica, não estou falando que se não me falha a memória, isso aqui deve ser uma Times, né? Uma fonte tipo Times, mas eu não estou nem falando se a Times tem ou não tem o C cedilha ou o A com til. Eu estou falando de na hora de converter isso para um glifo, se a tabela de caracteres que ele está usando, que o computador está usando, se esse tipo de caractere é aceitado, se ele é aceito ou se ele não é aceito, né? E existem tabelas onde ele não é aceito. Então, vamos lembrar que computadores eles foram criados e os primeiros computadores, quer dizer, as primeiras máquinas, e existe código, existem dados, que até hoje, já tem 40 anos que precisam estar aí funcionando, que eles usavam tabelas muito menores de caracteres, primeiro porque não tinha memória para tudo, né? E depois que as pessoas que criaram essas máquinas não consideraram a possibilidade de você ter outros tipos de caractere, chinês. Quantos caracteres tem em chinês, quer dizer, o kanji, né? 4.000, 9.000 caracteres? Eles não consideraram a possibilidade de incluir isso na tabela de caracteres, né? Cirílico, russo, né? O grego, eles não consideraram nenhum desses caracteres na tabela de caracteres. Eles trabalhavam apenas com os caracteres latinos e, geralmente, porque os computadores foram criados em Estados Unidos, Alemanha, né? Provavelmente caracteres anglo-saxões, né? Quer dizer, não tinham muitos acentuações, né? E muitas variações desses caracteres. Então, a tabela ASCII, então, deixa eu ver como é que se coloca aqui uma tabela ASCII. Eu não lembro como é que a tabela ASCII era uma tabela mais antiga, a gente usava ISO 88591, é isso? ASCII. Deixa eu descobrir aqui.
Estou pesquisando aqui para saber qual é o... Será que é esse daqui? Deixa eu ver. Não tenho certeza absoluta, mas me parece que isso daqui é a tabela ASCII. ASCII 2, ASCII, chama-se... É isso aqui. ASCII. Uma tabela mais antiga, da década de 80, que os computadores da década de 80 usavam, né? Essa tabela já tinha algumas acentuações, mas não tinham todas as acentuações. Obviamente que o Observable não vai me permitir nem fazer isso funcionar, porque ó, já não estou conseguindo colocar o cedilha aqui, está difícil. O Observable não vai me permitir isso aqui funcionar, porque o próprio Observable já é um documento HTML, e ele já deve estar codificado com o TF8, então não tem como eu passar por cima dele, né? Mas talvez, se você rodar isso no seu computador, como um arquivo, dentro do navegador direto, ele não consiga exibir o cedilha e o A acentuado, né? Com essa tabela, né? Essa ISO 88591, né? Que é a ISO natural, acho que do HTML4. O HTML4 vinha já com essa tabela, porque quando ele foi criado, a tabela não continha tanta coisa assim, era essa daí. E dava muito problema com a acentuação, né? Justamente porque alguns acentos não estavam ali contemplados. Tá? O cedilha, por exemplo, o cedilha, acho que era um que não estava contemplado. Enfim, então a gente não deve usar isso daqui, exceto para fazer compatibilidade com outros tipos de códigos antigos, né, e com coisas que foram codificadas com tabelas de caracteres antigos, né. Estou trabalhando para desenvolver um site que vai pegar dados de um banco de dados muito antigo. E daí, quando ele pega os dados desse banco de dados, os caracteres vêm todos errados, vem tudo meio estranho, né? É porque a tabela que estava sendo utilizada nesse banco de dados era outra. Então, você vai ter que usar a mesma tabela para conseguir reproduzir os caracteres que estavam ali registrados, né? E isso vai criar uma série de problemas, de outros problemas. Como, por exemplo, essa tabela, se ela não tinha um C cedilha, não existe nenhum C cedilha registrado no banco de dados. Então, você não vai conseguir exibir C cedilha, né? Então, vocês já devem ter visto alguma coisa assim, aparecem uns caracteres estranhos, às vezes, ou as letras não vêm acentuadas, por exemplo. Eu acho que o SIGA tem muito desse problema, né? O SIGA não lida bem com acentuação no nome de vocês, ou coisa assim. Por quê? Porque o banco de dados, onde esses dados estão guardados, é muito antigo, e usava uma tabela que não considerava caracteres, acentuação. E aí, você traz o problema todo para o presente. Não tem muito como mudar isso, né? Na verdade tem, dá muito trabalho. Você tem que ficar fazendo conversão o tempo inteiro dos caracteres. Não vai colocar acento nas palavras que foram registradas sem caracteres com acento. Mas pelo menos você no teu código HTML pode usar o TF8 sem dar problema. Você tem que ficar fazendo muita conversão, dá um trabalho gigantesco fazer isso, né? E é a coisa certa a ser feita, mas é muito trabalhoso, né? Então, às vezes, o mais fácil é mudar a codificação. Isso era muito comum também, gente, com problemas no próprio editor, tá? No próprio editor de código. Então, você vai lá e pega o Windows Notepad para editar um código. E aí, o Windows Notepad, ele não está nativamente configurado, os mais antigos, né? Sei lá, do Windows XP, por exemplo, o Notepad do Windows XP. Ele não está nativamente configurado para gravar arquivos de textos com codificação TF8. Aí dava um monte de problema no código, porque você gravava os caracteres e quando você abria esse código em outra ferramenta de código no computador mais novo, todos os caracteres como maior, menor, vinham com umas coisas estranhas, assim, vinham umas coisas assim, né? Ou, sei lá, isso daqui. Tem umas informações assim, porque era a maneira com que ele estava guardando este caractere e este caractere, tá? Naquele documento. E aí, quando você abre esse mesmo documento texto com um software que usa outro tipo de encodificação, TF8, por exemplo, ele vai interpretar isso de uma maneira
diferente, vai virar outra coisa. Tá? Então, esses problemas parecem distantes da gente, mas eles são mais comuns do que eles deveriam ser. Né? Então, até pouco tempo atrás, esses problemas eram muito, muito sensíveis. Até 20 anos atrás, esse era o dia a dia da construção de código, ter esse tipo de problema. Você saía de uma máquina Windows, ia trabalhar numa máquina do Linux, né, colocava teu código numa máquina Linux, e essa máquina lia tudo errado, os caracteres todos errados, porque estava trabalhando com uma outra codificação que não é a codificação do Windows. E por aí vai. Tá? Então, o TF8 basicamente resolve quase todos esses problemas, porque é uma codificação que aceita acentuações, caracteres que não são latinos, né? Então é uma tabela enorme, gigantesca, que tem quase tudo. Então, a chance de você ter problema utilizando hoje o TF8 são difíceis. Tá? Pode acontecer, e pode acontecer mais para o futuro. Vai que no futuro, né, se utiliza aí alguma outra coisa que a gente não tem hoje, né? Aí isso pode gerar algum tipo de problema. Tá? Não dá para ter certeza que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, então fica tudo em aberto. Mas pelo menos se criarem uma outra tabela com mais caracteres, com outras coisas no futuro, você vai chavear o teu código para essa outra tabela, utilizando esse mesmo código e colocando a informação de qual é essa tabela nova de caracteres que os computadores estão usando nesse momento. Né? E talvez tenha que atualizar os documentos antigos, mudando só isso, se der sorte, né? Sem fazer muitas conversões. Tá? Então, essa linha de código, né, do Metacar 7 é uma coisa que é quase desnecessária. Por quê? Porque, de maneira geral, hoje, os navegadores já vão todos dar como default, como padrão, o TF8. Então, quando eu vou lá e coloco essa linha de instrução no meu código, no meu head, eu só estou tentando garantir, dar certeza absoluta de que o navegador não vai usar alguma outra coisa. Né? Se eu não falar, pode ser que o navegador venha usar outra coisa. Né? Então, como eu não quero que ele use outra coisa, é melhor eu garantir e informar exatamente o que eu quero. Tá? E vamos lá. Se talvez no futuro inventem uma outra tabela de caracteres e eu forçar aqui o TF8, eu estou falando para o meu navegador, use essa que eu estou colocando. Não faça uma atualização, não coloque outra nova no lugar. Use exatamente essa. Tá? Isso pode ser um problema no futuro ou não. Pode ser o motivo pelo qual os meus conteúdos, os meus códigos vão ser todos lidos adequadamente, corretamente. Mas se, por exemplo, eu estiver trabalhando com um banco de dados, e aí no futuro inventem uma tabela nova, com outros caracteres, com outras coisas, e aí eu começo a colocar conteúdo nesse banco de dados com novos caracteres que não existem atualmente, com outros tipos de registro na tabela de caracteres que não existem hoje, no momento que eu forcei aqui o TF8 no meu código, esses dados não vão ser interpretados corretamente. Então pode ser bom e pode ser ruim. A única questão é, eu estou explicitamente dizendo, eu quero que você use nessa página o TF8 independente de qual seja a configuração que o usuário tiver colocado no seu navegador ou qual é a configuração padrão que esse navegador tiver. Tá? Que hoje, nos mais novos, com certeza vai ser o TF8. Mas se você pegar um Windows Explorer, Internet Explorer 6, talvez não seja o TF8. E assim, não que o HTML5 vai ser interpretado direito no Internet Explorer 6 de qualquer maneira, mas vai saber o que o seu usuário tem configurado. Então, como você não tem como prever, você declara isso explicitamente. Use o TF8. Tá? A tag meta, ela serve para a gente registrar coisas, a meta-informação, de uma maneira generalizada no navegador. Tá? Então, todo tipo de meta-informação, basicamente, vai ser colocada no navegador através de uma tag meta. Né? Informação
do tipo descrição da página, sobre o que é o conteúdo, palavras-chave, qualquer coisa, por exemplo, que a gente queira que um mecanismo de busca saiba, né, a respeito desse documento, vai ser inserido nele através de uma tag meta, muito provavelmente, né? Então vamos lá, por exemplo, descrição. Deixa eu achar aqui. As propriedades da tag meta que a gente tem que usar. Deixa eu ver aqui. Meta description. Como que é a sintaxe dela, que eu não vou lembrar de cor. Eu acho que era meta. Era mais fácil eu achar isso no documento HTML do que eu ficar procurando no Google. Deixa eu pegar aqui um código já pronto com as tags metas já definidas e fica mais fácil de trazer para cá a sintaxe. Essas são coisas que a gente não decora, tá, gente? A gente não precisa ficar lembrando de cabeça a sintaxe dessas informações. Tá, name description, tá aqui, ó. Tá aqui, achei já. Então, para colocar uma descrição do que se trata essa página, a gente vai usar isso daqui, ó. Opa, o que ele fez aqui? Não quero selecionar tudo. Por que você está selecionando tudo, meu amigo? Esquece a seleção, não estou para selecionar nada aqui. Deu uma pane aqui. Tá, pronto. Que eu não fechei, desculpa. Tocou de highlight. Então, vamos lá. Então, o que a gente informa? Né? A gente usa a tag meta. A gente vai usar uma propriedade chamada name. A propriedade name, neste caso, que a propriedade name, por exemplo, na tag A, serve para outra coisa. A propriedade name, nesta tag, na tag meta, ela serve para informar qual é o registro do navegador que a gente quer alterar. E a gente aqui vai alterar o registro description. Então, existe no navegador, para todo documento, um registro chamado description. Descrição de qual é a página, qual é o conteúdo dessa página. Tá? Então, a gente fala, ó, eu quero mexer no registro chamado description. E aí, com a propriedade content, vocês vão colocar qual é a informação que vocês querem colocar lá nesse registro chamado description. Aqui vai o resumo do que é conteúdo deste documento. Você pode colocar quantas linhas aí, quanto texto você quiser. Não dá para pular linha, mas ele ignora se você pular linha, se você apertar Enter aqui no meio do caminho. Isso aqui não significa nada para o navegador, tá? Mas você pode colocar o conteúdo que você quiser, a explicação que você quiser aqui, né? Ela vai ser basicamente o que vai ser acessível para outros documentos. Quer dizer, qualquer documento que sondar, qualquer página, qualquer ferramenta na internet que sondar esse documento e buscar o registro de descrição, description, vai encontrar essa mensagem aqui, vai encontrar esse valor que tiver dentro de content. Né? Existem outros registros também, por exemplo, keywords, né, que são as palavras-chave. Palavras-chave vão funcionar exatamente da mesma maneira que a descrição, só que eu vou usar exatamente, em vez de mexer em vez de estar trabalhando em cima do registro description, eu vou estar mexendo no registro keywords. Então aqui eu vou colocar palavras-chave, né? Código, HTML, CSS, elementos, né? Esses são as minhas palavras-chave. Você pode colocar do jeito que você quiser, ponto e vírgula, vírgula, espaço, da maneira com que você preferir. Né? Isso é meramente meta-informação. Isso não é alguma coisa que vai aparecer na tela, isso não é alguma coisa que vai ser apresentada para o usuário. Isso é muito mais para que outras ferramentas, principalmente os mecanismos de busca, saibam do que se trata esse documento. Então, para eles, o que você colocar aqui, independente da maneira com que você separa, já é informação útil. Tá? Que mais? Autor. Quem é o autor dessa página? Meta name
autor. Content, Guilherme Hanoi, ou o que vocês quiserem colocar. Então, através dessa tag, vocês vão fazer mexer num registro de autoria. Qual é o registro de autoria desse documento? Né? Registro de autoria, se não colocar nada, fica em branco. Eu não quero que fique em branco, eu quero que as pessoas saibam que fui eu que criei esse documento. Então, eu vou lá e mexo no registro de autoria, coloco o meu nome, eu coloco o nome de outra pessoa, ou quem quer que seja que vai lá e vai estar fazendo. Então, todo esse tipo de informação, gente, pode vir a ser útil para o navegador ou para próprios códigos em JavaScript que vão buscar essas informações por algum motivo no teu próprio documento. Né? Se tiver uma programação mais avançada, mais sofisticada, ela pode buscar esses registros, ela pode procurar esses registros dentro da tua página para saber alguma coisa, para responder de alguma maneira. Né? Então, todo esse tipo de informação, né, pode ser muito útil para alguma coisa, para alguma aplicação. Para vocês verem como isso pode funcionar, deixa eu pegar aqui uma outra informação, aqui, outros dados de meta, que não são previstos, porque descrição, keywords, palavras-chave, autoria, né, ou description, keywords e author, são registros que são amplamente utilizados, né, há muito tempo. Mas existem outros que não são esperados, mas que você pode registrar. Né? Então, você pode registrar alguma coisa completamente diferente. Eu quero meta, name, registro novo. Não existe, mas eu estou criando. Content, nada. Estou fazendo um registro, estou criando um registro de meta-informação dentro do meu navegador que ele não está esperando que esses dados existam, mas eu estou falando, quero fazer esse registro aqui, eu quero colocar essa informação. E aí, tem isso daqui. Eu peguei de uma outra página, já vem até com uma coisa que não é necessário, pode colocar, não tem problema, mas não é necessário. Olha aí. Isso daqui é o seguinte. Quando você... quem usa o Pinterest, aquela ferramenta, o Pinterest, pelo Pinterest você pode colocar um link de uma página e o Pinterest vai lá e vai pegar todas as imagens que tem naquela página. E se você instala o plugin do Pinterest no seu navegador, ele faz isso de uma maneira mais inteligente, que é o seguinte, ele entra você entrou num site, esse site tiver uma imagem, o Pinterest apresenta um botãozinho em cima da imagem que você pode clicar e já jogar aquela imagem para o teu Pinterest. É muito prático, é muito legal, inclusive, né, para quem gosta de usar o Pinterest. Mas tem pessoas que não querem permitir que você faça esse tipo de coisa com as imagens que estão naquele site. Então, o Pinterest permite que os autores, que as pessoas que estão construindo os códigos, impeçam que aquelas imagens que estão naquele site sejam com o botão, né? Mostrem o botãozinho e permitam que as pessoas coloquem aquelas imagens diretamente no Pinterest, com essa facilidade. Para você fazer isso, para você proteger a sua página do Pinterest, né, você vai usar esse tipo de registro. Você vai colocar um meta name Pinterest e o conteúdo vai ser no pin ou no hover, né? Um dos dois. Os dois, um vai substituir o outro. Né? Se colocar nessa sequência, primeiro ele vai registrar no pin e depois ele vai registrar no hover, no lugar do que estava no no-pin. Né? Então, no-pin não permite ser pinado, né? Ser jogado no Pinterest. No-hover significa não permite que o botãozinho do Pinterest apareça, né? Mas permite ser pinado. Se alguém colocar o link lá no Pinterest, ele encontra, só não vai fazer o botãozinho aparecer. Então, quer dizer, você colocar essa meta-informação no teu documento, você está informando alguma coisa para uma ferramenta específica, nesse caso o Pinterest. Né? Isso aqui não vai servir de nada para o Google, para o motor de busca do Google. Isso aqui não vai servir de nada para o Gmail.
Isso aqui não vai servir de nada, sei lá, para o Facebook. Mas isso daqui vai ser útil para o Pinterest. Então, quando você quer informar alguma coisa para o Pinterest, né, para que ele haja ou não haja em cima do teu documento, você coloca esse tipo de meta-informação no teu head. Né? O que mais? Falei de Facebook, né? No Facebook é uma batelada de coisa. Né? Informações para você colocar sobre o teu site no Facebook são inúmeras. Né? Só que o Facebook ele trabalha com uma outra coisinha aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou colocar aqui as meta-informações específicas para o Facebook. Um monte delas. Em vez de usar o registro, estou colocando aqui uma página minha, tá? Os dados de Facebook, especificamente. Não exatamente o Facebook, já vou falar a respeito disso. Mas alguns sites, eu acho que o Twitter também usa, né? O Twitter, assim como o Facebook, e talvez o LinkedIn, alguns sites, não sei dizer para vocês quais são todos eles, mas eles usam um protocolo chamado Open Graph, que é esse tal desse OG que está aqui. Então, o Open Graph ele tem um conjunto de regras de meta-informação. Tá? Então, como é que você faz para registrar informações para sites dentro do protocolo Open Graph? Então, você usa aqui, né, meta, só que em vez de usar name e content, você vai usar property, vai colocar qual é a propriedade, então aqui, ó, OG2.URL, OG2.title, OG2.description, né, OG2.type e por aí vai. E em content você vai colocar o conteúdo que tem que estar registrado para aquele tipo de propriedade do Open Graph. Então, qualquer ferramenta que usa Open Graph como um protocolo de meta-informação vai capturar todos esses valores. Tá? Então, aqui, ó, GURL é para você informar qual é a URL do documento, né? Para que isso seja mais fácil de ser acessado, para que a ferramenta que vai analisar esse documento saiba com clareza e não tente encontrar ou adivinhar e fazer uma bobagem. Então, ó, é esse, tá? E às vezes você pode até alterar isso daqui, não colocar o documento, o link correto, mas o link para o qual a ferramenta deve estar olhando, em vez de olhar. Estou querendo colocar um blog, estou colocando meta-informação num post no meu blog, mas eu quero que, se a ferramenta sondar isso aqui, vai para a página principal, não para a postagem específica. Então, você coloca um link diferente, por exemplo. Né? Título da página. Aqui, ó. A gente também tem uma tag title. Tá? Isso aqui é do protocolo Open Graph. Mas a tag para você fazer o navegador saber qual é o título da página e apresentar um título em cima do navegador é a tag title. Opa, title. Aqui. Também não vai surtir efeito aqui dentro do observable, porque o observable já sobrescreve isso com o próprio título dele, né? Mas a tag title que vai na head, basicamente, serve para a gente registrar o título do documento que aparece ali em cima da aba no navegador. Tá? Isso aqui pode ser repetido aqui como conteúdo da tag meta com a propriedade OG title. Né? Então você pode replicar ou você pode colocar uma informação diferente. Por que eu colocaria uma informação diferente? Não sei se vocês já viram quando vocês compartilham uma página do Facebook, que vem todas, se você compartilhar no WhatsApp, vem todas as informações, né? De qual é o link, de qual é a descrição, de qual é o título, vem uma imagem, certo? Essas informações que aparecem no WhatsApp, onde você compartilha, elas são tiradas desses registros, dessa meta-informação, não da tag title. Então, se você quiser que o teu navegador exiba uma coisa, mas que quando você compartilha aparece uma outra coisa para as pessoas,
você coloca a informação de forma diferente. Cuidado para não fazer isso para enganar as pessoas. Eu tenho aqui um site que é para vender um produto, mas eu coloco ali uma descrição: ganhe dinheiro rápido e fácil, né? E aí, quando as pessoas compartilharem, vão falar assim: ganhe dinheiro rápido e fácil. Quando a pessoa entra, é outra coisa. Evitem fazer esse tipo de coisa, tá? Isso tem consequências, principalmente com o Google. O Google tem um lugarzinho especial para esse tipo de coisa, chamado Google Hell. Quando uma página entra no Google Hell, ela nunca mais sai. E quando uma página entra no Google Hell, ela nunca mais vai ser exibida nas pesquisas do Google. E quando é que uma página entra no Google Hell? Quando ela informa uma coisa, mas o conteúdo é diferente. Tá? Quando a meta-informação dela fala que ela é sobre alguma coisa, e o conteúdo de fato é outro, completamente diferente. O Google, quando identifica isso, e eles são bons para identificar isso, quando eles veem que é de má fé, o domínio inteiro vai parar no Google Hell. Aí você nunca mais vai ser localizado por ninguém. Tá? Então, evitem, a todo custo, colocar desinformação, né? Isso é muita desinformação, isso é uma desinformação latente, assim, patente, né? Óbvia demais, né? E a gente até entende que, às vezes, a gente é contratado para fazer serviços que não são dos mais legais e éticos e adequados, né? Muitas vezes você está trabalhando numa agência e a agência é contratada para, de uma certa maneira, né, desinformar, sabe? Isso é, infelizmente, tristemente, comum, né? E aí é você que está fazendo esse trabalho, né? Entendam, né? O risco de você colocar uma informação que não bate com o conteúdo é de que de todo aquele conjunto, né, de documentos seja definitivamente descartado pelos mecanismos de busca. Né? Então, isso pode ser extremamente perigoso. Tá? Mas, enfim, né, isso aí vem do trabalho que você está fazendo e das questões que você está fazendo. Né? E aí tem que se pensar bem, né, se vale a pena ou não vale a pena, ou se você aceita fazer esse tipo de coisa ou não aceita fazer esse tipo de coisa. Tá? Que mais? Aqui, ó, o description, né, Open Graph Description, você pode também duplicar, né, o que você colocar como description aqui. Tá? Pode ser o mesmo conteúdo ou pode ser diferente. A mesma coisa, né? Na hora que você compartilhar dentro de uma rede social, do WhatsApp, coisa do gênero, vai aparecer o que tiver aqui e não o que tiver lá. Mas a hora que você procurar no Google, vai aparecer o que está aqui e não o que está no Open Graph. Aí você avalia estrategicamente como é que é melhor fazer, se é melhor simplesmente manter a mesma coisa ou colocar informações diferentes por motivos e estratégias diferentes. Tá? Tipo do documento, um artigo, um website, um vídeo, qual que é o tipo de coisa que tem aqui, né? E aí vem as informações a respeito das imagens que são compartilhadas. Quando você compartilha, vem uma imagem, né? Então, qual o tamanho dessa imagem? Né? Em width, em height, né? Em altura e largura, né? Qual é o nome do site? Qual é o tipo da imagem que você vai usar como imagem de capa, né? Imagem de compartilhamento? É um JPEG, é um PNG? O que é, né? Qual é o endereço dessa imagem? Onde você encontra essa imagem? Qual é o endereço HTTPS, que é o protocolo HTTP seguro para essa imagem? Eu geralmente uso o mesmo, pode ser diferente, mas atualmente a gente praticamente só usa o HTTPS, né, o seguro. A gente evita a todo custo usar HTTP. Inclusive, acho que o Google já está bloqueando sites com HTTP. Quem não usa mais o HTTPS, que é o protocolo da web, já não está mais conseguindo encontrar resultados pelo Google. Tá? Não é que não funciona o HTTPS, ele funciona, mas o Google já está filtrando esse tipo de informação porque é um protocolo muito antigo que tem que estar substituído. Tá? E aqui, image source é
É a mesma coisa que o image no Open Graph, só que aqui é para você colocar para os outros recursos que não usam outros sites e outras ferramentas que não usam o Open Graph. Então é um link rel, alguma coisa aqui, image src, type, tipo, né, informação registrada, que é um link, né? A gente não está usando mais a tag meta, a gente está usando um tipo de link, uma conexão a um documento. Já vou falar da tag link, né? Então a gente está fazendo um link para um documento, uma imagem, qual o tipo da imagem, a gente dá pela propriedade type, e qual é o endereço dessa imagem. Tá? Isso aqui faz a mesma coisa que isso daqui, só que essa informação é para o Open Graph e essa aqui é para o resto. Quem usa Open Graph pega esses dados daqui, quem usa o resto vai pegar aqui dessa informação link. Né? O link também serve para a gente fazer outras pequenas coisas. O link também é uma tag de meta-informação que é muito útil para a gente. Existem duas maneiras da gente colocar código, três maneiras, na verdade, para a gente colocar código CSS em um documento HTML. Então, a gente vai ver o código CSS mais para frente, daqui a algumas aulas. Né? O código CSS é um tipo de código, ele tem uma sintaxe completamente diferente do HTML, mas ele é colocado dentro do próprio HTML. É estranho e é meio uma prática que meio ruim, né? No mínimo ruim. Tá? Você misturar códigos, uma coisa não é muito bacana. Dá uns tilts no meio do caminho por causa disso. Tá? Mas é assim que funciona com sites, com a construção de sites. A gente mistura código CSS com código HTML. E quais são as três maneiras de eu colocar código CSS em um documento HTML? Né? A primeira maneira é através da tag style. Tudo que eu colocar dentro da tag style vai ser código CSS. Tá? Então, para vocês verem aqui, né? Se eu colocar alguma coisa aqui no body mesmo. Vou colocar aqui no body. O computador está meio lento, gente, porque está fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Vamos lá. Vou colocar aqui uma tag P. Olá, bom dia a todos. Olá, bom dia a todos. Está aqui. Aí eu venho aqui dentro da minha tag style e eu vou colocar código CSS. Isso aqui é código CSS, não é código HTML. Né? Font size 30 pixels. Quando eu rodo aqui, o tamanho do corpo da fonte aumentou para 30 pixels. Né? Então, o código CSS serve para fazer esse tipo de coisa. Né? Então, uma das maneiras da gente colocar código CSS no HTML é através da tag style, que é uma das tags que você vai usar no head. Pode usar. Não sei se vai. Se quiserem usar, vão usar. Se não, não vão usar de outra coisa. A segunda maneira da gente colocar código HTML, código CSS dentro do HTML, a gente já viu um pouquinho na aula passada, é através da propriedade style dentro de qualquer tag. Então aqui eu posso virar e falar color red, cor vermelha. Aí, além do tamanho grande, 30 pixels, o que está aqui dentro da tag P fica em vermelho. Isso também é código CSS. Tá? Então essas são as duas maneiras que a gente já tem para colocar código CSS dentro do nosso HTML. E a terceira maneira, que é a mais recomendável para as boas práticas, para a gente colocar código
CSS dentro do nosso HTML é através da tag link e fazendo uma conexão com um código CSS em um arquivo externo. Então, eu não vou colocar o código CSS misturado no meio do meu código HTML. Vou criar um outro arquivo, colocar o meu código CSS neste arquivo e vou linkar esse arquivo externo com esse meu documento CSS. Então, a gente vai fazer alguma coisa mais ou menos assim. Tá? Uma tag link com a propriedade href. Reparem que a ordem das propriedades não faz a menor diferença. Pode ser antes, depois, da maneira que vocês quiserem. Então, uma propriedade href com o link para o arquivo externo. Ó, esse arquivo, https www.hanoi.com public style form.css é o meu arquivo contendo todo o meu código CSS separado. Ele não está misturado, ele está separado. Só tem CSS aí dentro, não tem mais nada, não tem uma tag HTML, é só o CSS. Depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso direito. Tá? Aí eu coloco rel, essa marcação de que tipo de informação esse link está conectando, né? E aqui, ó, style sheet é uma lista de estilo, né? Uma tabela de estilos, né? Qual é o tipo do arquivo? É do tipo text, formato CSS. Aqui, ó, tipo image, formato JPEG. Aqui é um text, formato CSS. Tá? E com isso daqui, eu consigo buscar, puxar para dentro do meu código HTML um código CSS separado dele, que está no arquivo externo. A gente fala que isso é a melhor prática possível porque isso não mistura as coisas, né? Isso garante que tudo que eu tiver de CSS vai estar em um único arquivo que eu só preciso mexer naquele arquivo. Eu não preciso ficar... Quando eu precisar fazer uma alteração, eu não gostei aqui da cor vermelha, quero mexer e colocar rosa. Eu não tenho que ficar caçando no meu código aonde que está a informação que eu preciso mudar. Eu já sei que todo o meu CSS está tudo localizado em um único arquivo, está centralizado em um único arquivo. Pode parecer meio bobagem agora, quando a gente vai falando de um único documento HTML. Mas se a gente estiver falando de um site com 50 documentos HTML, e aí você quer mudar todos os links de vermelho para azul, você vai ter que abrir documento por documento, 50 documentos, procurando todos os lugares aonde está marcando que o link é vermelho, para mudar os 50 documentos em cada lugar onde isso acontece. Isso vira um trabalhão para a gente conseguir mudar, modificar, dar manutenção. Então, o que a gente prefere fazer? O que é mais inteligente fazer? Ligar todos esses 50 documentos HTMLs com um único código CSS centralizado, onde a informação da cor de um determinado link está ali. Se você mudar este único documento, todos os 50 documentos que estão conectados com ele, automaticamente vão ter essa característica modificada. Tá? Então, esse é um mecanismo mais racional, mais lógico. E ainda por cima, deixa o nosso código mais limpo, né? Mais limpo porque não tem coisas misturadas, não tem mistura de código. Esse código só tem HTML. Você só vai ver código HTML aqui, você não vai ficar vendo mistura de nada. Não vai dar tilt no teu cérebro. Então, esse tipo de situação é preferível. Né? Mas você vai perguntar, professor, se essa situação é preferível, por que tem essas outras alternativas no código HTML? Justamente porque a gente não sabe se isso daqui vai continuar sendo preferível ou se isso daqui é a melhor estratégia que você vai ter sempre. Pode ser que, para uma situação específica, isso daqui talvez não seja a melhor solução. Então, vamos lá. Esse código que eu estou construindo aqui, vamos supor que eu estou construindo um site que ele é fabricado por um outro código que está no servidor. Então, eu criei um programa no meu servidor e esse meu programa no servidor vai gerar um código HTML que vai ser enviado para o meu usuário. Tá?
Esse meu programa que está gerando esse código HTML, esse programa, ele gera as características que eu quero para aquele documento específico. Então, eu quero, por exemplo, que em um caso, determinado caso, os links sejam vermelhos, mas em outro caso completamente diferente, os links sejam azuis. Então, cada caso, quem vai avaliar como que devem ser os links vai ser o próprio programa que eu construí que está gerando a informação. Para esse caso, um CSS centralizado não vai funcionar, porque eu quero que cada caso seja um caso diferente. Se eu centralizar aqui, vão ser todos sempre ou vermelho ou todos sempre azul. Então, num caso específico como esse, eu vou preferir fazer ou alguma coisa como essa daqui. Cada situação, o meu programa vai gerar o que ele precisa, ou alguma coisa como isso aqui, colocado dentro do código para esse código específico. Né? Então, isso depende muito da estratégia que a gente está elaborando para aquilo que a gente está tentando entregar para o usuário. Tá? Cada situação, cada arquitetura, cada tipo de coisa que a gente está construindo vai ser você vai ter que fazer uma avaliação e verificar qual é o melhor caminho. Se é centralizar no documento, se é colocar diretamente na tag, se é colocar um CSS, um código CSS, enfim, cada caso é um caso. E é bom que o HTML ele te dá todas essas possibilidades, porque isso são opções. Se para você esse tipo de coisa aqui ou esse tipo de coisa aqui não fizer nenhum sentido, você não precisa usar. Você pode usar apenas isso daqui. Mas é ótimo a gente ter opções, porque se por algum motivo, neste caso, esse tipo de coisa não te serve, você vai ter as outras possibilidades para resolver outro problema. Agora, o lado ruim é que quando muita gente está trabalhando em cima do mesmo código, quando você tem várias pessoas trabalhando em cima do mesmo código, as chances de que cada pessoa pense de um jeito diferente e faça uma coisa diferente no mesmo código é grande. É a famosa bagunça. Aí dá ruim. Né? Então você vai lá, eu preciso colocar uma cor aqui, deixa eu gerar um documento externo e eu coloco aquele link, coloco essa informação no documento externo. Aí outra pessoa vem atualizar o teu documento e fala assim, eu preciso mudar a cor aqui, deixa eu enfiar isso aqui, e aí eu já altero a cor. Aí vem outra pessoa e mexe, cria um CSS, um style e mexe já diretamente. Ou seja, você vai ter um monte de coisas diferentes operando, e aí quando você precisar fazer uma alteração, olha, eu queria que isso aqui ficasse, então, cinza. Aí você vem aqui e fala, deixa eu colocar a cor cinza. Color gray. Legal, agora vai ficar cinza. Aí você roda o código e ele continua vermelho. Você fez, meu Deus do céu, o que está acontecendo no meu código? Você não sabe o que está acontecendo, porque, na verdade, tem muitas coisas diferentes sendo feitas sobre isso ao mesmo tempo por pessoas, por estratégias, não pessoas, não é necessariamente pessoas. Porque você mesmo pode acabar fazendo isso quando você altera e mexe em um código depois de muito tempo. Você escreveu o código, passou 1 ano e meio, você não lembra mais como é que você articulou esse código, como é que você pensou esse código, aí você vem mexer nele, e aí você vai fazer um negócio em cima dele e você faz de outra maneira, aí passa mais 1 ano, quando você vai fazer mais uma alteração, quer mexer em alguma coisa, você vai lá e não consegue mais resolver nada, porque você articulou coisas diferentes, funcionou em um certo ponto, né? Até um certo ponto funciona, depois você não sabe mais o que de fato no teu código está realmente mexendo nele. E aí começa a virar uma confusão. Então, é sempre bom documentar. Documentar código é uma das melhores práticas que vocês podem ter. Né? Falar assim, vem aqui e coloca um comentário. Como é que coloca comentário no código HTML, Guilherme? É assim, ó. Vem aqui. Ops, peraí. Isso aqui é uma tag, não é exatamente uma tag, mas funciona mais ou menos como uma tag, né? É só um comentário, né? O CSS está sendo colocado diretamente nas tags. Pronto. Tá?
E você fecha com isso daqui. Tá? João, sim. É bom documentar. Sempre é uma boa prática documentar os seus códigos. Tá? Você vai precisar colocar comentários. Quando a gente usa o Observable tem uma vantagem, né, que é nos permitir que a gente coloque os comentários no Observable. Certo? Então, deixa eu mostrar isso para vocês, como é que isso funciona. Então, olha só. Estou tirando aqui a tag style, tá vendo? Cortei do meu código a tag style. Vou rodar o meu código aqui, ó. E ele está com um tamanho menorzinho, tá? Ele não está mais com tamanho 30, tá vendo? Mas eu posso fazer isso daqui, ó. Só me dei um minutinho que o meu computador está bem lento. E o Observable não é exatamente uma coisa das mais rápidas. Eu posso colocar a informação do CSS em outra célula. Ó, ficou grande. Posso vir aqui e colocar code. Aqui, ó. Ficou mais grosso. Então, o que acontece? O Observable me permite que eu separe, às vezes, questões de código, principalmente a questão da meta-informação, que eu coloque essas meta-informações e esses registros todos em outra célula, porque é meio que uma continuidade do código, certo? Eu posso vir aqui e fazer o seguinte, colocar como markdown, assim, todos os registros de CSS estão aqui em cima. Aí. Então eu posso documentar meu código no Observable através de meta-informação, de células contendo texto, vídeo, referências, o que eu quiser. Eu posso colocar isso sem a documentação do meu código, sem que ela esteja diretamente no meu código. Tá? Sem que ela esteja como comentário HTML. Tá? Então, isso, para usar o Observable, né, para trabalhar no Observable, é muito bacana, porque as tuas documentações, elas podem ser muito mais ricas. Elas podem ter referência, ela pode ter um link para alguma coisa, ela pode ter um monte de coisa, que os comentários geralmente, né, não é que não aceitam, você pode colocar um link, por exemplo, no comentário, mas ele não vai linkar, né? Você vai copiar e entrar para ver se você quiser. Então, é mais rico, né? É mais interessante para o desenvolvimento. Somente até quando a gente está trabalhando em equipe. O Observable permite que até 4 pessoas trabalhem em cima do mesmo documento. Se você tem versão paga, aí vem mais gente. Então, até para trabalhar em equipe, isso pode ser uma estratégia muito mais legal de documentação. Mas é sempre bom que vocês saibam como documentar as coisas na própria linguagem, porque quem garante que vocês vão estar usando o Observable na vida profissional? Né? Pode ser que não. Pode ser que vocês estejam trabalhando localmente num arquivo, no estúdio, na empresa, no escritório que vocês estiverem trabalhando, e aí é bom documentar no próprio código, tá? Documentar aqui diretamente no código HTML, né? O importante mesmo é documentar. Como que você vai documentar? Escolha o que te parece mais interessante, o que parece melhor. Inclusive, para entregar os trabalhos, se você vai fazer o trabalho no Observable, pode documentar no próprio Observable, não tem nenhum problema. Tá? Mas é importante documentar e saber como documentar. E para documentar em CSS, né, para fazer comentários em CSS, é assim. O comentário de CSS é igual aos comentários da maioria das linguagens de programação, com barra asterisco e asterisco barra. A única diferença é que o CSS não aceita esse tipo de comentário. Isto não é um comentário. Isso não funciona. CSS. Tá? Não é igual ao Processing por causa disso. Né? O Processing aceita isso daqui. O CSS não. O CSS, o único jeito de comentar é dessa forma mesmo. Só com barra asterisco. Tá? Então, comentar é prática que vocês devem fazer sempre. Né?
comentar seu código, explicar o que você está pensando no teu próprio código, é o que a gente chama de boa prática de programação, porque você não vai lembrar. Então, é certeza que você não vai lembrar, né? Então, assim, façam isso sempre, independente de qual o mecanismo que vocês estão usando para documentar. Documentem sempre. Bom, então vamos lá. A gente já viu a tag meta, a gente já viu a tag link, então deixa eu colocar aqui para a gente... Vou tirar isso daqui, ó, para não ficar tão pesado aqui no documento, que ele já está... O observador já está brigando comigo, né? Então a gente viu a tag meta, não tem barra meta. Eles erram, sempre. A gente viu a tag link, também não tem barra link. A gente viu a tag title, e a gente viu a tag style. Essas são, basicamente, as coisas que a gente vai usar no nosso código HTML, no head, né? Só tem mais uma última tag que a gente, de fato, não vai usar, mas eu vou mostrar para vocês. A gente não vai usar aqui, tá? Se usa muito. A gente não vai usar no nosso curso, né? Que é a tag script, que serve para a gente construir programação em JavaScript, tá? Então, a última que falta das tags que a gente usa no head é essa daqui, script, barra script. E o que faz a tag script? Faz exatamente a mesma coisa que a tag style, só que para JavaScript. Dentro da tag script, você escreve código JavaScript. Let x igual a 10, x é igual a x mais 10, console log x. Isso aqui é código JavaScript. Tá? Então você pode colocar código JavaScript diretamente dentro do teu código HTML. De novo, é horroroso, é uma péssima prática, porque fica uma mistureba de coisas que você não entende mais nada do que está acontecendo no teu código, né? Vira uma coisa complicadíssima da gente gerenciar, né? Da gente entender o que está fazendo o que dentro do código. Mas está correto, não tem nada de errado você, no código HTML, colocar código JavaScript no meio das coisas, tá? Inclusive, o código JavaScript, ele também acontece muito dentro do body. Então, no meio do body, coloca lá uma tag script, vai lá e fala assim, ó, document write. Isso foi escrito com JavaScript. Tá? E aí você... Aqui não vai aparecer nada, porque provavelmente o Observable está cortando esse tipo de informação por segurança. Tá? Mas isso pode ser feito tanto no body quanto no head. Geralmente no head a gente vai colocar definições, funções, declarações, coisas que são mais iniciais, né? Não executar alguma coisa, a não ser que o que a gente executa seja algum processamento que não deve aparecer na tela. E geralmente a gente coloca dentro do body as coisas que efetivamente mexem, né? No conteúdo e por aí vai, no JavaScript. Mas, novamente, isso aqui deve ser evitado ao máximo. Quer dizer, você deve evitar misturar linguagens no código, porque deixa tudo uma bagunça. Então, como é que a gente também faz? E aí sim, é uma coisa que vocês vão ver com uma certa frequência no head. Script, src, https, alguma coisa, ou simplesmente um código.js. Tá? E barra script. Aqui tem que ter barra. Também é possível ter mais algumas informações, como type,
Mas hoje em dia não se usa mais, porque antigamente existia um outro tipo, a Microsoft tentou criar uma linguagem própria e não funcionou, não pegou, né? Então hoje a propriedade SRC, tá? Mas antigamente a gente às vezes declarava mais coisa, tipo JavaScript, enfim, não precisa se preocupar muito, né? Isso aqui vai fazer o quê? Vai carregar um arquivo externo, que nem o link, vai carregar um arquivo externo contendo um código JavaScript para dentro do teu código, né? Então vai fazer a mesma coisa que a gente fez com o link, né? Link, rel, style sheet, né? Type, text, CSS, href, arquivo.css. Aqui. Quando a gente usa isso daqui, a gente está carregando um arquivo CSS externo. Quando a gente usa isso daqui, a gente está carregando um JavaScript externo para dentro do código, né? E isso daqui deixa o código mais limpo, certo? Isso aqui deixa o código mais organizado, né? Porque eu vou lá e pego todo um código já inteiro em JavaScript, sem mistureba, sem, né, nada disso. E se eu precisar mexer, alterar alguma coisa nesse código, eu não preciso ficar caçando aonde que está o código JavaScript dentro do meu... Não preciso fazer nada disso. Eu simplesmente vou no arquivo externo, centralizado, procuro lá e encontro lá. A mesma coisa vale. Se eu estou usando alguma coisa muito específica para este documento, só para este documento, talvez seja interessante colocar o código JavaScript neste documento. Se eu estou usando alguma coisa que é compartilhada com muitos documentos, talvez valha a pena eu colocar isso centralizado num arquivo externo e fazer todos esses documentos buscarem esse arquivo JavaScript, né? E a mesma situação vale para o CSS. Se eu quiser alguma coisa caso a caso, aí talvez valha mesmo a pena a gente pensar em alguma coisa mais escrita de fato no próprio documento, na situação, né? Do que a gente tentar... Aqui deve ter dado algum erro. Estou achando estranho que ele não está marcando aqui tudo bem. Enfim, para casos específicos, localizados, caso a caso, aí você não vai centralizar, porque de fato você vai precisar de coisas pontuais, né? Então aí é uma questão de estratégia, de como é que você pensa a manutenção desse teu código a longo prazo, como é que você vai alterar, como é que você vai organizar, como é que você vai fazer para a tua vida ficar mais fácil, né? Para a tua vida e para a vida de outras pessoas que estão te ajudando a ficarem mais fáceis, né? A partir da maneira como você está escrevendo o teu código. Tá? Questão de estratégia e organização da tua produção. Tá? E não uma questão de se isso é certo ou errado, se isso é melhor ou pior. Né? Não tem melhor e pior. Tem alternativas e a gente opta pelas alternativas que, né, nos parecem mais adequadas, tá? mais convenientes para o que a gente está fazendo. Tudo bem? Ficou claro? Deu para entender essas Professor, Diga. Eu pedi para o senhor repetir para que serve a tag script. A tag script é para você colocar código JavaScript dentro do teu HTML. Né? Então certo. A gente vai... a web, o navegador, né, ele funciona nativamente, né, naturalmente, ele funciona com 3 códigos ao mesmo tempo. Com o código HTML, com o código CSS e com o código JavaScript. Né? O centralizador disso tudo é o HTML. Tá? O HTML é o centro de tudo. E é no HTML que você coloca código CSS e é no HTML que você coloca código JavaScript. Então, o agregador é o HTML, mas são códigos diferentes e completamente diferentes, né? Então, olha, o HTML ele tem uma sintaxe assim. E ele trabalha como? Ele trabalha com um roteiro de coisas. O CSS ele tem uma sintaxe... Não eu apaguei o CSS, né? Ele tem uma outra sintaxe e ele basicamente cria registros.
E o JavaScript é uma linguagem de programação formal. Ele trabalha com uma sintaxe de linguagem de, de programação plena. Então, são códigos completamente diferentes uns dos outros, todos misturados aí, né? Então, a TagScript ela vai permitir que você coloque esse código, esse tipo de código JavaScript, no meio do teu código HTML. Tá? Isso pode gerar uma confusão enorme. Tá? Então, entendam que isso pode não. Geralmente gera muita confusão. Porque você está misturando coisas diferentes. Só que essa é a realidade do navegador. Essa é a maneira com que um navegador, né, que é o que a gente usa para ver os códigos HTML, é a maneira com que o navegador lida com códigos. Quando você está construindo, por exemplo, um aplicativo para celular, você não tem esse tipo de coisa. Você só tem um tipo de código funcionando. Né? Você não mistura as estações. Né? As boas linguagens de programação não ficam misturando coisas. Né? Se você mistura, você só gera muito problema. Né? Mas o navegador é um ambiente, é um contexto onde esse tipo de coisa acontece. Então, para que você informe no teu código HTML que aquele trecho é um trecho de programação JavaScript, você coloca a tag script. Para você informe que é um trecho de programação CSS, você usa a tag style. Tá? Ou carrega externamente, como isso daqui faz. Ou como isso aqui faz com o CSS. Deixa eu ver aqui, Brenda. Colocar script dentro do HTML gera algum tipo de conflito? Não, pelo contrário. A tag script serve exatamente para isso, né? Para permitir que isso aconteça, para, na verdade, fazer isso acontecer. E é super comum, super comum. Né? A gente só tem que tomar cuidado para que essas coisas não fiquem tão pulverizadas no código, tão distribuídas, que você não encontra depois. Você pega um código de 3.000 linhas, e aí alguém foi lá e colocou um script no meio do código, uma linha de código só, e acabou. Em 3.000 linhas, como é que você vai descobrir aonde que aquilo está no teu código? Você vai ficar horas procurando aonde está o negócio. Ou seja, dependendo de como você escreve o teu código e mistura essas coisas, você vai ter que procurar uma agulha no palheiro depois para resolver um problema. Né? Conflito não, porque o navegador é feito para trabalhar com essas três linguagens ao mesmo tempo. Tá? Mas, dependendo de como você escreve e organiza teu código, você pode estar construindo uma bruta dor de cabeça para você no futuro, para você ou para outras pessoas no futuro. Né? Então, basicamente, é isso, né? Assim, em termos de... Não é problema e não tem nada de errado. É absolutamente correto isso aqui que está escrito aqui. Tá? Inclusive, não dá erro. Né? Não dá nenhum erro no navegador. Tá? Absolutamente correto. Só é uma questão de você saber que, se você começar a quebrar essas coisas e dissipar essas coisas ao longo do código, isso pode ser feito também, depois, para você entender o que está acontecendo, vira um verdadeiro inferno. Tá? Mais alguma questão, gente? Dúvidas? Não? Ó, só para mostrar para vocês um head aqui. Esse aqui é o head do meu site. Deixa eu pegar aqui para vocês o head inteiro. Para vocês verem a quantidade de meta-informação que a gente insere num site. Vou apagar esse aqui também antes que ele comece a dar umas dificuldades aqui. Ó, isso aqui é o conjunto de meta-informações do meu site. Tá? Esse é o head do meu site. De todas as páginas do meu site. Né? Então aí, ó. Cassete, para definir o TF8. Né? Isso daqui é para garantir compatibilidade de dimensionamento com o mobile. Quando você abre o celular, abre o site no celular, para você garantir, para você forçar, né? Principalmente como vocês podem ver aqui, ó, né? Chrome e Internet Explorer, que ele não redimensione as coisas automaticamente, que eles respeitem as regras que eu mesmo vou definir explicitamente para fazer isso, né? Porque antigamente os navegadores, quando não era tão comum a gente acessar sites pelo celular, os navegadores eles tinham o hábito de pegar o site que você tinha feito para o desktop e diminuindo de tamanho e colocarem na tela. Né?
Então, isso serve para garantir que o navegador não faça isso. Fala para ele, ó, deixa que eu resolvo a questão de mobile, não faça nada automático. Eu vou definir a regra e eu vou definir o layout através do meu próprio CSS. Title, gerador, que ferramenta gerou esse documento? Nada, foi artesanal, feito na mão. Ó. Description, keywords, autor, viewport. Viewport é a mesma coisa lá que a compatibilidade mobile. Isso aqui serve para garantir que ele não altere escalas, não modifique o tamanho das coisas quando for para o mobile. Isso aqui, hoje também é desnecessário, se não me falha a memória, mas para navegadores antigos pode ser necessário, então a gente força. Tá? Ó, propriedades de Open Graph, então aí, ó, os mesmos registros, mas para Open Graph, né? Ó, ícone para você definir um ícone para o seu site, né? Quero colocar um íconezinho lá na aba. Como é que eu faço para colocar um íconezinho, para definir o íconezinho que eu quero na minha aba? Você usa isso aqui, ó, link rel icon, type image icon e href você coloca o arquivo. Arquivo.icon, na verdade, é um PNG de 16 pixels por 16 pixels, tá? Só para vocês saberem. Então, você gera um PNG de 16 pixels por 16 pixels e coloca, em vez de .png, .icon. É a mesma coisa. Você abre ele como um PNG. Né? Se vocês pegarem o Photoshop da vida, vocês vão abrir um arquivo PNG. Né? Aceita a transparência, aceita tudo. Só que tem que lembrar que ele tem 16 pixels por 16 pixels. É muito pequenininho. Então tem que tomar muito cuidado. Tem que ser trabalhado pixel por pixel mesmo. Não dá para desenhar alguma coisa e reduzir para 16, que aí o anti-aliasing do arquivo destrói tudo. Né? Com 16 pixels, nada sobra. Né? Olha aí. Apple Touch Icon. Se alguém quiser fazer um shortcut no iPhone, no site, né? Usar aqui imagem. Olha, um PNG está aqui. Ó. Ou, se for uma resolução maior, 72 por 72, esse outro PNG. Ou se for um iPhone Max da vida, qualquer coisa assim, ou um iPad, uma resolução ainda maior, usar esse outro PNG. Né? Quer dizer que ele vai usar isso aqui? Não, só se alguém fizer um atalho no iPhone, ele vai utilizar esses arquivos para gerar o ícone, por exemplo. Ó, CSS. 3 arquivos externos de CSS. Cada um deles controla algumas coisas do CSS diferentes. Eu posso carregar quantos arquivos eu quiser. Eu tenho 3 para ficar mais organizado as coisas. O que mais? Ó, essas informações aqui, ó, elas servem para definir a cor da parte superior do navegador mobile. Então, se vocês abrirem o site no navegador mobile, a parte de cima do navegador você pode mudar a cor dele no mobile. No desktop não, mas no mobile você pode definir uma cor. Então, para você fazer isso no Firefox, no Windows Phone, no Safari, você usa esses registros aqui, ó, tá? E coloca a cor que você quer. Né? Ó, o tal do Pinterest que eu falei para vocês, ó, aqui. E aqui, ó, a quantidade de programação JavaScript que eu uso. Cada uma delas é um programinha fazendo alguma coisa no site. Tá? Então, isso aqui que vocês estão vendo é o head de um site de fato. Né? Olha quanta meta-informação a gente coloca antes mesmo de escrever uma linha de texto na tela do navegador do usuário. Quer dizer que vocês estão colocar todas essas informações? Não. Vocês podem, sei lá, não quero usar isso aqui, não preciso disso. Não quero proibir o Pinterest. Não vou usar nenhuma dessas ferramentas de JavaScript, programação de JavaScript. Só essa aqui. Pronto. Deixa eu pegar aqui, que aparece. Esses estilos, não quero usar isso aqui, só quero usar um arquivo de CSS. Não tem problema.
iPhone, não estou nem aí para quem usa iPhone. E mesmo que a pessoa use iPhone, qual é a chance dela querer criar um ícone, né? Esquece, bobagem. Open Graph, odeio o Facebook, odeio o Twitter. Tchau. Quem usa essas coisas, o problema é de quem usa essas coisas, não é meu. Já todos os Open Graphs. Aí, ó. Mesmo assim, aí um conjunto de meta-informações que é bom ter registrado no teu site. Tá legal? Tudo bem? Espero que isso tenha ficado claro. Quer dizer, nada disso aparece para o usuário. O usuário só vai ver isso se ele abrir o teu código. Tá? Isso não é para o usuário. Isso é para outras coisas. É para os motores de busca, é para as ferramentas, é para a máquina. Meta-informação para uma máquina. É diferente de quando a gente fala em meta-informação na área de design gráfico, né? Editorial. Né? Quando você está falando de meta-informação editorial, você está falando qual é o número da página, qual é o nome do autor, qual é o nome do capítulo, né? Uma série de informações que você coloca nos cantinhos, nas bordas, de alguma maneira, dentro do teu material gráfico, para que as pessoas saibam, né? Se pegar só um documento, se pegar só uma página, né, escaneada, uma foto da página, para que as pessoas saibam do que se trata, para que as pessoas saibam se localizar, navegar dentro daquele material, né? Saber a página, saber em que capítulo está. Isso é meta-informação que a gente geralmente usa no design editorial. Né? E ela é para o usuário, para o leitor. Né? No caso da web, no caso do digital, a meta-informação ela não é para ser vista por pessoas. Ela é para ser acessível, no geral, por programas, por outros programas. Tá? E aí você pode colocar graficamente na tela aquilo que você achar importante o usuário saber e ver. Né? Mas aí não entra dentro do campo da meta-informação, para o digital. Tá legal? Então lembre-se sempre que essas coisas são parte, né, da construção de um documento para a web, e são parte importante, principalmente porque elas vão ajudar muito as pessoas a encontrarem esse documento. E quem quiser trabalhar com a parte de Search Engine Optimization, SEO, né, SEO, para marketing, para engajamento e para tantas outras coisas aí, para fazer as coisas aparecerem e serem conhecidas, né, vai trabalhar diretamente com meta-informação. Basicamente, trabalhar com a meta-informação e com tags semânticas no lugar de tags apenas de formatação de texto para as devidas coisas, tá? Essa é a diferença de um bom SEO para uma otimização para busca, né? Para posicionamento de um site ruim. É que você sabe aplicar tag semântica para aquilo que tem peso semântico, para aquilo que é informação que tem hierarquia, que tem importância hierárquica, e você sabe registrar bem as meta-informações do site, para que na hora que um mecanismo de busca está considerando, né, o que ele está procurando nos diversos documentos que ele tem lá na base de dados, ele fala, esse documento aqui, ó, esse documento aqui que o Guilherme fez, esse fala sobre isso que essa pessoa está procurando. Então, vou trazer isso daqui para o usuário. Tá legal? Então é isso, gente. Isso aqui cobre, essas são as tags que cobrem tudo aquilo que a gente precisa saber sobre o head. Mais nada. No head vocês não precisam saber de mais nada. Não são muitas. Não é necessário decorar. Vocês perceberam que nem eu sei isso de cor. Né? Quando a gente precisa construir isso, a gente consulta. Ou a gente usa uma coisa que os editores de código bons têm, que chamam snippets. Os snippets são códigos prontos que você já deixa preparado. Sempre que eu for construir um site, eu vou ter que colocar essas meta-informações. Não tem como não colocar title, não tem como colocar charset, não tem como colocar descrição. Eu nunca vou construir um site sem trabalhar com esse tipo de informação. Então, eu já deixo um snippet, um bloco de código preparado. Geralmente, o bloco de código que a gente costuma usar para a estrutura do HTML inteira. Ele já bota a estrutura do HTML inteira, o head, o body,
ao doctype, todas as meta-informações, ele já bota tudo lá para você, e você já começa a escrever teu código com um template pronto. Tá? É assim que a gente profissionalmente trabalha. Então é uma coisa que vocês não precisam ficar decorando. Né? Você vai escrever isso no snippet uma única vez e vai ficar usando mesmo, né, como um template para escrever teu código. Você não vai ficar... Como é que é mesmo que escreve aquela informação para registrar para o Facebook, a imagem, bababá, esquece. Você não vai lembrar esse tipo de coisa. Tá? Você não vai... Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês um snippet funcionando. Deixa eu ver se eu tenho aqui no meu VS Code isso já organizado, rápido. Só vem um minutinho que eu vou ver se eu consigo, e se eu conseguir eu já mostro para vocês. HTML, deixa eu ver se ele já vai... acho que ele já vai colocar esse snippet para mim. É isso aí, tá. Vou mostrar isso para vocês. Então, deixa eu compartilhar outra tela. Uma janela. Não. Uma guia. Tela inteira. Pode ser a tela inteira, talvez. Deixa eu ver como é que faz. Uma tela. Será que ele vai imprimir? Vai, opa, ótimo, melhor assim. Vamos ver se ele mostra para vocês. Tá aí, ó. Vocês estão vendo aqui o meu VS Code, tá? Tela do meu VS Code. Então, por exemplo, quando eu quero escrever um código HTML, eu digito HTML e clico aqui, ó, HTML5. Ele já me bota esse template, certo? E ele tem um recurso que é muito legal, é o seguinte: título do documento. Ele já escreve em múltiplos pontos do documento algumas coisas que são duplicadas. Então, assim, o title e o Open Graph Title é o mesmo conteúdo sempre que eu uso. Então, se eu escrever em um, ele automaticamente escreve em outro. Plataforma. Não. Descrição. Essa é a descrição do site. URL. www.anoia.com. E por aí vai. Tá? Então, todas as informações duplicadas, ele já vai... Vou apertando o tab e ele já vai... Ó, por exemplo, para fazer uma imagem, né, de compartilhamento, colocar um link aqui, ó, https://www.imagem. Aí ele já coloca todos os tamanhos, todos ajustados. Isso vai facilitar muito a minha vida, né? E já está tudo montado para eu começar a escrever meu código sem que eu tenha que ficar me lembrando como é que faz para fazer tal coisa, para inserir tal coisa, e por aí vai. Então, o editor de código, ele serve para esse tipo de coisa, para facilitar a tua vida nesse sentido, né? Para você não precisar ficar lembrando de coisa, como é que era tal coisa, qual era a propriedade, você já tem esse tipo de recurso montadinho, e aí é só sentar e escrever o código mesmo, sem ter que ficar pesquisando, buscando, por aí vai. Então, como vocês viram, eu não lembro de cor como é que escreve a meta description. Por quê? Porque eu não escrevo mais isso há muito tempo. Né? E é normal que o programador não escreva esse tipo de coisa, porque ele já vai ter isso montado e aí ele vai lá e usa o que já está pronto. Tá? Então, essas são as vantagens do editor de código. O Observable não tem esse tipo de recurso implementado, ou pelo menos não tem esse recurso ainda implementado. Mas a grande maioria dos editores de código tem. Tá? O Sublime, o VS Code, todos eles têm. O Open Processing, por exemplo, não tem. Ou pelo menos acho que ainda não tem. Talvez ele venha a ter no futuro. Eu lembro deles estarem falando a respeito desse tipo de coisa, mas não lembro deles terem implementado. Tá? Mas quem sabe no futuro. Tá bom?
Bom, é isso, gente. Por hoje é isso. A gente tinha que ver o head. Semana que vem a gente vai ver as tags do body, né? O que a gente coloca no body. Quais são todas as tags. Também não são muitas. Quer dizer, tem um monte lá que são meio obscuras e que ninguém usa. A gente vai ver as que são realmente utilizadas. Tá legal? É isso. Se alguém tiver alguma dúvida, perguntas, diga, Larissa. Eu tava pensando, eu não sei se é um exemplo, não sei se se aplica, eu quero perguntar exatamente isso. Quando a gente está usando, por exemplo, o e-mail institucional e pede com outro e-mail pessoal para usar algum arquivo da UFPE, aí, tipo, não é concedido. Aí, sei lá, por exemplo, eu estou sendo monitora, aí os alunos pedem e, tipo, pede uma permissão. Isso faz parte do... Qual o nome? Do protocolo Open Graph? Não. É outra coisa de segurança? É um sistema de segurança do servidor. Então, como é que funciona isso? Quando você vai acessar o Google Drive, por exemplo, o Google Drive verifica a tua conta, de fato. Qual é a sua conta do Google que está logada, né? E a conta do Google que está logada fica registrada no teu perfil do navegador, não é nem cookie. É o teu perfil do navegador, do próprio software navegador. E aí ele checa, e se não bater no caso da UFPE, se não bater com um perfil da UFPE, ele não te permite o acesso. Entendeu? Então isso daí, ou por exemplo, quando você compartilha no Google Drive um arquivo com pessoas específicas, e não deixa aberto. Quando alguém tenta usar aquela URL para acessar aquele arquivo, o Google Drive vai verificar se aquele perfil que está logado tem acesso àquele arquivo. Então, ele vai verificar quem são as pessoas que têm acesso a esse arquivo, quem são os usuários. Usuário tal, usuário tal, usuário tal. Esse usuário que está tentando acessar é um desses? Não. Então, não libera. E tudo isso é feito no servidor, tá? Isso não é feito no HTML. Isso não é um problema de HTML, porque pelo HTML você pode passar por cima desse tipo de coisa. Então, você manda essa informação para o servidor checa isso lá, e aí sim ele te responde se está autorizado ou não está autorizado. Tá? Não é feito no teu computador, no teu navegador. Tá? Não é nada disso, não. Me confundi, na verdade. Eu fiquei pensando nisso, será que tem alguma coisa a ver? Mas, na verdade, não. Normal. É que, de fato, é uma coisa que vocês ainda não tem como entender como funciona, porque depende mesmo de programação pesada, né? Esses tipos de acesso, de registro, né? Tudo isso é parte de programação do lado do servidor, né? Que tipo de informação você tem acesso, que tipo de informação você não tem acesso, né? Isso não é não faz parte da construção de um documento, é realmente de um software que checa a banca de dados, que verifica a credencial, que garante segurança dos dados. É uma coisa muito mais complicada mesmo. Vocês não tem como saber. Obrigada. Imagina. Então tá bom, gente. Então nos vemos semana que vem. Agora sim, na semana que vem, né? Não temos feriado, né? O meu bate-horário, o meu bate-canal. Tenham boa semana a todos. Fiquem bem, com saúde. Valeu, professor. Valeu, pessoal. Tchau, Tchau. Até a próxima semana. Boa semana, gente. Boa semana, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.